Bom, primeiramente, bom dia a todos, né? É muito bom estar novamente aqui. Hoje eu tenho metade da minha turma, a outra metade eu espero que venha tudo para o Zoom, tá? Que é a galera que está presente. Gente, na aula de hoje, a gente vai estudar operadores de comparação, tá bom? Além de operadores de comparação, nós vamos ver também operadores de concatenação. Concatenação. Beleza? Outra coisa, informações de conversão, tá? Tipo de valores, e vem aquele estudo de caso que vocês tanto gostam, tá? Ah, uma coisa bem legal. O estudo de caso de hoje vai ser a mesma coisa da nossa aula passada, tá? Vocês vão fazer um boletim, só que agora nós não vamos utilizar a fórmula SI, tá? A gente vai utilizar o quê? A gente vai utilizar apenas os operadores de comparação, que ele vai dar verdadeiro ou falso, beleza? A fórmula SI, ela, a única coisa que ela nos retorna é só o resultado da forma como a gente quer. Como eu falei para vocês na aula passada, ou é verdadeiro ou é falso, tá bom? Então, bora começar? Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Rápido. Depois eu falo contigo. Então, vamos lá. Primeira coisa. Gente, operadores de comparação. O que é? Primeira coisa, imaginem comigo que nós temos uma planilha ao qual eu tenho dois valores iguais, tá? Eu quero comparar um valor com o outro, sabendo que um é menor, o outro é maior. Eu quero que o Excel me retorne com aquele valor como maior. O que que eu vou fazer? Ele sempre vai nos retornar com verdadeiro ou falso, tá bom? Como eu estou mostrando aqui na tela para vocês. Vou abrir o nosso Excel aqui para a gente poder ver melhor, tá? Eu aperto Enter, tá? E agora eu vou brincar. 60, 30. Para eu puxar um operador de comparação, o que que eu faço? Primeira coisa, fórmula, tá bom? Eu tenho que selecionar a minha coisa que eu quero, tá? Agora vem aquela coisa, eu quero saber se ele é maior que 20. A célula que eu selecionei é maior que 20? Tem? Tem certeza? Absoluta, né? Então, automaticamente, ele vai ter que me retornar como verdadeiro. Por quê? Porque ele é maior que 20, tá? Não é diferente da outra forma. Igual, tá? Eu vou colocar 30 é menor que 40. 30 é menor que 40? Sim? Pode entrar, filhão. Ele vai ter que me retornar verdadeiro. A última, só para a gente entender um pouco mais sobre comparação. Então, aqui, 60. Opa, perdão. Selecionei minha fórmula, a minha célula. É igual a 60? O que vocês acham? Sim? Ele vai ter que me retornar também como verdadeiro. Bora fazer uma falsa, só para a gente ver ele me retornar como falso? Aqui, 30 é maior que 80? Não, né? Então, automaticamente ele vai ter que me retornar como falso. Então, quando a gente quer fazer uma comparação dentro do Excel, a gente pode utilizar esses seguintes sinais. Dá uma olhada aí, galera. Dá uma olhada aqui, bem legal. Vou dar um zoom aqui na nossa apostila, tá? Observem, aqui, igual como eu fiz para vocês. Para eu retornar, para saber se aquele valor é igual, basta eu colocar, no caso, abrir a minha fórmula e apertar, selecionar a célula e apertar igual para saber se realmente aquele valor é igual. Entendeu? Tem aquela coisa, eu também quero saber se é maior ou menor, ou maior ou igual a, dependendo do valor que vocês colocarem, menor ou igual, ou diferente. Tá bom? Observem o sinal de diferente aqui, que é extremamente importante também. Vamos lá. Diferente, para eu puxar a fórmula, 60 é diferente de 60? O que vocês acham? 60 é diferente de 60, gente? Não, né? Então, tá? Falso. Dá para vocês entenderem como é que funciona essa fórmula de operadores de comparação? Tranquilo para vocês? Suave, né? Então, a gente vai dar continuidade. Agora a gente vai entender um pouco mais sobre operadores de concatenação. Concatenação.
tá? Talvez eu me enrolo. Primeira coisa, se a gente quiser juntar nomes ou qualquer alguma outra informação dentro de uma célula, o que que eu posso utilizar? Gente, olha lá. Digamos que aqui eu vou dar o exemplo próprio da apostila, tá bom? Eu tenho o nome Ferreira, Joyce Ferreira, tá? Qual é a forma correta que eu posso utilizar para juntar os dois nomes? O que que vocês acham? Hã? Olha só, concatenação é isso aqui. Primeiramente, igualdade, tá? Joyce. Eu vou utilizar esse E. Tá vendo ele aqui? Eu vou utilizar esse E e seleciono a segunda forma. Segundo, segunda célula. Tá bom? Agora eu aperto o Enter. Automaticamente ele vai fazer a concatenação. Meu Deus, é concatenação. Tá? Então, assim, o que que ele fez? Ele acabou juntando Joyce com Ferreira e aqui a fórmula de concatenação, você seleciona uma e depois a outra, tá bom? Geralmente a gente utiliza muito isso com nomes, tá? Como vocês podem observar na nossa apostila, tá bom? Para eu fazer uma concatenação, agora sim, muito bem, tá? O resultado é sempre dessa forma, tá bom? Como é que eu faço? Igual como eu fiz aqui. Estou vendo aqui, vou escrever aqui resultado, tá? Só para ficar parecido. E eu utilizei, apagar de novo, igual, eu escolhi o primeiro nome, igualdade, o segundo nome. Opa, perdão. O Ezinho, tá? Aquele é estranho lá. Aí, quando eu aperto o Enter, automaticamente ele vai fazer a junção dos dois nomes. Tá bom, pessoal? Tá dando para entender? Tá suave? Tranquilo? Mais ou menos? Calma que a gente vai entender melhor quando a gente for entrar na atividade, tá bom? Deixa eu verificar aqui. Só tá a galera da sala. Voltando para a apostila, vamos lá. Gente, operador, informações de conversão, tá bom? Vamos lá, conversão a gente pode utilizar da seguinte forma, tá? Geralmente, para fazer uma conversão dentro de uma célula, basta a gente utilizar aspas, tá bom? Como eu mostrei aqui, por exemplo, para vocês, 3 mais 2. Então, bora ver aqui na prática, rapidola. Sempre aspas, 3, aspas, mais, aspas de novo, 2. Bora ver o que ela vai fazer? A conversão ela vai funcionar normalmente, tá? A única coisa que vai mostrar é só as aspas, tá? Não tem muito segredo essa questão de conversão, eu acho que tem muito o que falar aqui, tá? Então, vamos dar continuidade, porque assim, gente, o que que a gente vai bater cabeça agora, tá? Principalmente com essa questão aqui da nossa primeira parte da apostila, tá? Que são os operadores de comparação, tá bom? Que eu acho que deu para entender legal, que a gente vai fazer uma atividade que eu tenho aqui na apostila, tá? E outra coisa, gente, vocês lembram que na aula passada a gente trabalhou um pouco sobre tipos de valores? Não sei se vocês lembram. Vocês lembram como é que a gente faz para mudar os valores? Principalmente, vou dar um exemplo aqui para vocês. Vocês sabem como é que a gente pode colocar valores em reais, em moeda, tudo mais? Vocês sabem fazer? Tranquilo, né? Isso tem mais alguma outra coisa aqui para a gente trabalhar. Ah, tá. Vocês sabem colocar data também, né? Data, hora, suave. Tranquilo? Então, galerinha, eu acho que chegou aquele momento que vocês mais gostam, tá? A gente vai fazer 2 estudos práticos hoje, tá bom? Os nossos estudos práticos, eles vão envolver, primeiramente, um boletim escolar, tá? Um boletim parecido com o qual nós fizemos na aula passada, só que qual a diferença agora? Nós não vamos utilizar a fórmula CI, tá? Que eu acho que eu tenho certeza absoluta que já esqueceu, tá bom? A fórmula CI. Não esqueceu a fórmula CI? Não esqueceu? É uma maravilha. Beleza. Só que ao invés de a gente utilizar a fórmula CI, o que que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar, tá, os operadores de comparação. Tá bom? Gente, quando a gente trata principalmente média escolar, como eu dei de exemplo para vocês, vou dar um exemplo aqui rápido.
Quando a gente trata sobre média escolar, o que a gente faz? Exemplo, o aluno tirou 2 na primeira avaliação, 3 na segunda, 10 na terceira e 5 na quarta. Tá? Só para a gente relembrar as fórmulas da semana passada. Meu Deus. Olha aí. Eita, Fábio. Tá? Então, vamos relembrar aqui rapidola. O Fábio desconectou aqui sem querer, que ele não viu. Olha só. Vocês lembram como é que a gente faz a média? Só para a gente relembrar. Qual a fórmula da média? Média, muito bem. Como é que a gente faz a média? Pode falar. Como é que a gente faz a fórmula de média? Igual, que mais? Média, assim? Muito bem. Média, que mais? Aham. Que mais? Maravilha. Que mais? Boa, fechou o parente. Automaticamente, meu camarada aqui, que eu não faço a mínima ideia de quem seja, tirou, ficou com a média 5. Então, bora lá. Vocês lembram da fórmula Si? Para relembrar rapidona, mas eu não vou fazer com a fórmula Si. Agora eu vou fazer com os operadores de comparação, que a gente aprendeu na aula de hoje. Primeira coisa, como é que eu faço? Eu vou fazer primeiro com a fórmula Si, para vocês verem a diferença dos operadores de comparação. Tá? Vou dar um zoom aqui para a gente ver melhor. Primeira coisa, igualdade. Tá? Bora. Si, que mais? Parente. Aqui, sim. Maior, isso, que mais? Igual a 7, que mais? Ponto e vírgula, que mais? Aspas, aprovado. Opa, perdão. Aspas, que mais? Que mais? Aham. Reprovado. Que mais? Fecha o parente. Se eu apertar enter, o que vai me mostrar? Muito bem, ele vai me mostrar que o camarada foi reprovado, tá? Agora, olha a diferença talvez eu esqueça o nome. Operador de comparação. Só tem uma única diferença. Na fórmula Si, gente, aqui ele pode me retornar como aprovado e reprovado, tá bom? No operador de comparação, o que ele vai me mostrar? Isso daqui, igualdade, tá? Média, maior, igual a 7. Posso fechar minha fórmula aqui? O que vocês acham? Posso, né? Tá, igualdade. Seleciona a média, tá bom? Maior, igual a 7. Beleza? Acabou. Pronto. Eu vou colocar aqui, eu vou mudar a nota aqui, eu vou colocar 10, tá? Vocês observaram que mudou automaticamente? Ele não estava reprovado? Lembrando que o operador de comparação ele faz o seguinte, ele não vai te retornar como aprovado e reprovado, porque a fórmula Si, você coloca para que ele retorne com aquela coisa que você quiser. Tipo assim, como eu coloquei, aprovado e reprovado. Entendeu? Ou um exemplo, eu vou fazer uma planilha de pessoas que estão me devendo. O pessoal que está me devendo abaixo de R$ 100, então quer dizer que ele está me devendo. O pessoal que está acima de R$ 100 não está me devendo. Eu posso utilizar também dessa forma. Tá bom? Então, assim, operadores de comparação é o seguinte: a única coisa, a única fórmula que você vai utilizar é essa bem aqui, tá bom? No caso, você vai sempre, bora fazer mais uma vez, igualdade, tá? Você vai selecionar a média, depois de selecionar a média, sempre, gente, não esqueçam. Por quê? Porque se vocês não fizerem sempre com maior ou igual, maior, cadê? Perdão, maior ou igual, tá? Ou, deixa eu selecionar de novo. Ou se for menor ou igual, sempre isso, gente. Menor ou igual, o que vai acontecer? Sempre vai dar erro, tá? Menor ou igual a 7, então ele vai ter que me retornar como verdadeiro. Tá bom? Então, assim, gente, operadores de comparação é isso daqui, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, galerinha. Antes da gente passar para a nossa atividade,
que a nossa atividade ela vai ser esse bendito boletim escolar. Tá? Esse boletim escolar, eu vou explicar para vocês qual é a forma que a gente vai fazer. O boletim escolar vai ser bem simples, tá? Vai ser parecido com o boletim da nossa aula passada, só que nós vamos utilizar, eu quero ele desse mesmo padrão aqui, tá? Desse mesmo formato, só que assim, eu quero a alteração na escola de vocês e com o nome de, no mínimo, 12 colegas de vocês. Tá bom? Vocês vão colocar 12 colegas de vocês da escola e vocês vão fazer as notas, tá? Eu quero nesse mesmo padrão de cor, tá? Ou com as cores da escola de vocês, tá? Vocês vão montar o boletim, vocês vão colocar todas as notas, depois vocês vão puxar a média. Só que tem uma coisa, galerinha. Vocês sabiam que a média também pode ser feita dessa mesma forma aqui como eu estou mostrando para vocês? Querem que eu mostre para vocês como é que a gente pode fazer essa média? Olha só. Eu esqueci, ainda bem que eu olhei aqui agora e me lembrei desse bendito detalhe, tá? Vamos lá. Olha só. Pessoal, vamos lá. Primeira coisa, igualdade, tá? Sempre. Como eu estou trabalhando com 4 números, o que eu vou fazer? Abrir o parente, tá? Eu vou selecionar a primeira média, tá? Mais a segunda, mais a terceira, mais a quarta. Fechou o parente. O que eu vou fazer agora? Dividido por quanto? Por 4. Perfeito. Eu aperto o Enter, ele vai ter que me retornar com 7. Beleza? Essa é uma forma da gente fazer média, tá? É muito mais fácil pegar igual média, abrir parênteses, selecionar os 4, fechar parênteses e ele vai me retornar a média. Também a gente tem essa outra forma, como eu mostrei para vocês. Eu vou sempre selecionar o operador 1, mais o operador 2, mais o operador 3, mais o operador 4, e eu sempre, como são 4 operadores, 4 unidades, eu vou dividi-las por 4. Beleza, pessoal? Quando eu aperto o Enter, ele vai ter que me retornar isso daqui, porque ele vai somar os 4 valores dentro do parêntese. Depois que ele fazer a soma, ele vai dividir esse valor por 4, tá? Então, vou mostrar de novo aqui para vocês, tá? Só para quem a gente rever. Abrir parênteses, tá? Mais 2, mais 3, mais 4, tá? Eu vou fechar o parêntese e eu sempre vou dividir por 4. Opa, perdão. Esqueci de colocar o 4. Dividido por 4, tá? Ele vai ter que me retornar 7. Se eu fizesse isso daqui, ó, se eu tirasse apenas isso, fizesse só soma, ele ia me retornar 28. Se eu quisesse fazer por fora, igualdade, aqui, dividido para 4, ele ia me retornar o valor da média. Tá? Mesma coisa. Só que o que eu fiz agora? Aqui dentro dessa célula, eu unifiquei, aliás, perdão, aqui dentro dessa célula, eu unifiquei os valores para ele fazer apenas uma só operação. Tá? Gente, essa é uma das formas mais simples da gente fazer cálculo de média. Deu para entender, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Não? Tem certeza? A gente pode fazer nossos estudos de caso, porque assim, enquanto nós vamos fazer o estudo de caso do boletim escolar com os 12 nomes, eu vou preparar o segundo estudo de caso que nós vamos fazer os medidores. Deixa eu ver aqui. Que é esse camarada bem aqui, galera. Observem. Controle de pressão sanguínea. Tá bom? A gente depois vai fazer esse estudo de caso aqui. Eu creio que, como vocês já sabem essas fórmulas aqui, tá? A única coisa que nós vamos fazer é trabalhar a frequência cardíaca e nós vamos ver algumas outras coisas. Tá? Alguém tem alguma dúvida sobre a nossa aula de hoje? Vocês têm certeza disso? Pessoal de casa, alguém em casa aí tem alguma dúvida? Tá suave? Posso passar a atividade, então? A gente pode começar a brincadeira? Bora? Fechou, galera? Beleza? Então, pessoal, a nossa aula de hoje, pessoal de casa, foi isso daí, tá? A gente trabalhou principalmente operadores de comparação, tá bom? Operadores de concatenação, beleza? Informações de conversão e de valores, tá? E agora nós vamos para o nosso estudo prático, tá? Pessoal que está em casa, qualquer dúvida, pode chamar no WhatsApp. E vocês aqui da sala, a gente vai fazer essa atividade. Você que está em casa também vai ter que fazer essa atividade, beleza? Então, pessoal, bora lá? Fechou, tá? Deixa eu só bater o print aqui da galera que está presente, para eu poder mandar
depois. Tá? A gente já vai começar. Vamos lá. Pronto. Então, a gente vai começar. Tá? Beleza, galera? Valeu, então. Essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, estou à disposição. Não esqueçam de fazer atividade. É nóis!